ainda, né? Então, carta de Paulo a Filemon. Bom, vamos lá? Vamos lendo como a gente sempre faz. Vamos lendo devagar aqui, vamos meditar aqui, vamos descobrir aqui, tentar descortinar aqui alguma coisa dessa carta, né? Filemon, capítulo, só tem um capítulo. Verso 1, essa foi boa, né? Verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então, aqui a carta tem um endereço certo, né? Uma pessoa muito claramente aqui sendo escolhida para receber essa carta, que é, como nós falamos, Filemon. Bom, provavelmente essa carta foi escrita, provavelmente no ano 62, 63, depois de Cristo, né? Antes, é claro, do martírio de Paulo, né? E provavelmente Filemon, provavelmente, né, morava em Colossos, né? É isso aí, naquela região, né, tão conhecida, bíblica, né, do Novo Testamento, perto ali de Laodiceia. Ali tinha várias igrejas, né, igrejas que reuniam, né. Aqui, no caso, Filemon, pelo que dá a entender, ele tem, ele atende, né, ele cuida, né, de irmãos, parece ser um homem muito generoso, parece, né, e ele atende irmãos, a casa dele, a igreja, no caso, tinha suas reuniões na casa dele. Então, basicamente isso daí, a gente vai informando mais algumas outras coisas, mas vamos lá então. Como a gente leu aqui, né, Paulo, prisioneiro de Cristo. Aqui já diz, né, Paulo estava preso em Roma, né? Então, ele aqui mesmo já diz, prisioneiro de Cristo Jesus. Não é Jesus que prendeu ele não, mas por causa da pregação do Evangelho, né, de Cristo. Certo? Então, Paulo está preso aqui, e é claro que ele usa esse termo, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ou seja, por causa de Cristo Jesus, ou por causa da pregação do Evangelho. Bom? E o irmão Timóteo, que era o companheiro dele, claro, né? Ao amado Filemon, também nosso colaborador, porque Filemon era um colaborador, né? Em Colossos. E a irmã aí também tem a irmã Áfia, que nome, né? Irmã Áfia. Poxa, eu nunca vi uma pessoa com o nome de Áfia. As pessoas colocam muitos nomes bíblicos, né? Mas eu nunca vi ninguém chamada Áfia. Aí tá aí uma boa dica aí para quem vai ter filhos aí, colocar o nome aí de Áfia, tá? E a Arquipo, né? Arquipo. Áfia aqui, alguns dizem que era esposa de Filemon, tá? E Arquipo seria o seu filho. Isso aqui são possibilidades que alguns historiadores, estudiosos entenderam, né? Então, possibilidades. Bom, nosso companheiro de lutas, Arquipo, né, no caso, Arquipo também era um companheiro, né, de luta. E a igreja que está em tua casa, né? Como eu disse, a igreja na casa ali, pelo que entende-se, na casa de Filemon. E Filemon era uma pessoa que atendia o pessoal, que acolhia os discípulos do Senhor. É uma pessoa muito distinta, tá? Distinta.
Bom, o verso 4 diz, o verso 3, a graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça, né, e paz, né? Graça e paz estão bem relacionadas, né? Paz é aquela ideia do hebraico, né, do shalom, aquela plena felicidade, porque não é só paz no sentido de ausência de guerra, como eu já falei outras vezes, né? Paz no sentido pleno, né? Plena felicidade, prosperidade, saúde, etc, etc. Tá? Bom, o verso 4 diz, ação de graças. Depois do prefácio, né? Vem então a ação de graças. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo diz aqui que dava graça ao Deus, né, Todo-Poderoso, né, graça, a expressão que ele usa, né, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, sempre a vida de Filemão estava nas mãos de Deus através do servo dele, Paulo. Paulo sempre orava. Tá? Verso 5. Estando ciente do teu amor, Paulo conhecia o amor de Filemão e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui já está demonstrado claramente, né, que Filemão era um homem amoroso, era um homem de fé, era um homem, digamos, bondoso, né? O nome Filemão tem esse sentido mesmo, né? Tem esse sentido de amoroso, né? Então o nome Filemão já tem esse sentido mesmo. Ou em grego é aquele que é gentil ou amoroso, tal. Filemão então tem esse sentido. Então ele está dizendo, estamos cientes do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, né? E todos os santos, todos os discípulos. Filemão era um homem, como diz aqui o texto, ele amava, né? Amava atender os discípulos, amava receber os discípulos em sua casa, cuidar dos discípulos. Ali tinha uma igreja, né? Congregava ali a igreja. Naquele tempo, a gente sabe muito bem disso, né? Que naquele tempo, nesse contexto aqui do Império Romano, não se podia ficar aí construindo templos, né? Hoje existe até uma vaidade muito grande com relação a isso, né? Os templos cada vez mais bonitos, agora estão vazios, né? Estão vazios, mas os templos cada vez mais bonitos, né? E maiores e tal, aquela coisa toda. E hoje tem liberdade para isso, pelo menos até agora. Mas naquele tempo não tinha essa liberdade de sair construindo templo, nem muito menos colocar um nome lá, igreja, não sei o que lá, igreja, não existia isso, né? Naquele tempo não tinha essas coisas. Então as reuniões eram nas casas, né? De casa em casa, tal. E aí isso funcionava assim, a igreja ia crescendo desse jeito, né? Às vezes um salão aqui, um salão ali, né? Na casa de alguém, de repente, no segundo andar, né? Eles faziam suas reuniões lá, essas coisas, né? Funcionava assim, tá? O verso 6 diz, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse versículo aqui, existe uma outra tradução que diz assim, peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos
que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Essa daqui é uma outra tradução, tá bom? Uma outra tradução. Outro significado também que William Barclay, ele coloca esse daqui, para esse verso 6. Significa que dar abertamente e com um coração generoso é a maneira mais segura de aprender cada vez mais da riqueza de Cristo. Tá bom? Deu para entender o que ele diz? Esse teólogo significa que dar abertamente, tá? Dar abertamente, né? Doar abertamente e com o coração generoso é a maneira mais segura de aprender cada vez mais da riqueza de Cristo. É a maneira mais segura. Você ser generoso, você doar, você dar, né? Essa é a maneira. Uma interpretação também desse verso pode ser assim, né? Desse verso aqui, conjugando o verso 5 e o verso 6. Minha oração é que sua maneira de compartilhar generosamente e de dar tudo o que tem te guie mais profundamente em direção do conhecimento das coisas boas que levam a Cristo. É uma interpretação desse verso 6 aí. Bom, resumindo, Filemon era um homem generoso, né? E isso era notável, era notado, né? Por todos, e Paulo, claro, percebeu muito bem isso, porque Paulo estivera, agora ele estava preso, mas ele estivera com Filemon, né? E como companheiro e tal, então conhecia bem Filemon, tá bom? Então é isso daí. O verso 7 diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha bem, Filemon, ele animava os irmãos em Cristo, ele animava, estimulava os discípulos do Senhor a prosseguirem na pregação. É isso que dá a entender esse verso aqui, verso 7, tá? Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, quer dizer, no amor que Filemon tinha, né? Que praticava a generosidade, né? Que era bondoso, né? Porquanto o coração dos santos, né? Dos discípulos do Senhor, dos irmãos do Senhor, né? Tem sido reanimado, né? Reanimado por teu intermédio. Então, Filemon ajudava os discípulos a ficarem reanimados. Isso significa que em vários momentos os discípulos ficavam ou chegavam na casa dele, e eles estavam assim tristes, amargurados, muitas perseguições, muitas lutas, né? E aí Filemon dava aquela injeção de ânimo ali, reanimava o irmão, reanimava o discípulo. Então os discípulos saíram da casa de Filemon fortalecidos, né? Prontos para poder continuar a batalha, continuar a pregação, porque Filemon ele era generoso, era amoroso, né? E atendia muito bem, estimulava as pessoas, né? E, infelizmente nem todos os cristãos são assim. Alguns, em vez de estimular, eles tiram o ânimo da pessoa. Eu não sei como, mas tem cristãos assim, né? Que tiram o ânimo da pessoa em vez de animar a pessoa, tá? Bom, o verso 10 diz, sim, ele continuando, Paulo falando, né? Aliás, o verso 8, não é isso? O verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo,
para te ordenar o que convém. Ou seja, Paulo, ele como, digamos, o apóstolo do Senhor, ele tinha toda a liberdade, ele tinha autoridade para ordenar Filemon, dar uma ordem a Filemon. Ele tinha isso, ele tinha com a autoridade que Paulo tinha, espiritual, né, dada por Deus, né, ele tinha essas condições. Mas aí olha o que ele vai dizer no verso 9: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, né? Sendo o que sou, Paulo, o velho. Alguns aqui entendem que a expressão não é velho, nem ancião, seria essa expressão. Alguns entendem que é embaixador, considerando que Paulo aqui não tinha mais de 60 anos. Mas são apenas considerações que as pessoas fazem, tá? A tradução tem colocado ancião ou velho, né? E é isso mesmo, tá? E agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está dizendo que ele prefere, né? Ele coloca essas expressões, eu, né? No caso, prisioneiro, velho, tal. E aí vamos para o 10 que diz: sim. Ou seja, eu poderia mandá-lo, eu poderia ordená-lo, eu poderia usar da autoridade que eu tenho para poder fazer isso e tal, para ordenar você, mas eu prefiro, tá? Eu solicito, aí vai, sim, verso 10, sim, solicito-te, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Está muito claro aqui que Onésimo, que significa útil no grego, está muito claro aqui que Onésimo foi, digamos, ganho para Cristo através das pregações do apóstolo Paulo, né? Lá preso, Paulo não parava, nem preso ele parava. Engraçado, tem gente que tem toda a liberdade do mundo de andar para lá e para cá, e em relação ao evangelho está preso, não faz nada, não prega, não é incapaz de colocar um verso bíblico nessas redes sociais para abençoar as pessoas que vão ver, né? Porque muita gente, são milhões de pessoas que veem, né, as redes sociais, nós sabemos disso, né, mas são incapazes, nem assim elas pregam, nem dentro de casa, com tudo à mão, com celular à mão, com computador à mão, notebook à mão, pregam o evangelho, infelizmente, né, engraçado, tem gente que está preso, está liberto, pregando o evangelho, tem gente que está aí, né, com toda a liberdade do mundo e não prega. Paulo estava preso, né, as algemas, né, as cadeias de Paulo não o prendiam, né, ele era liberto para pregar o evangelho. Eu imagino os soldados romanos, como eles sofreram nas mãos de Paulo, misericórdia. Até eu fico conjecturando a possibilidade de alguns soldados romanos, quando iam lá fazer, porque entrar em guarda, né? Porque com certeza eles faziam plantões, né? Mudando, né? Um dia era um, outro dia outro, fazia rodízio, né? Um dia era um, outro dia era outro. Aí o outro devia falar para o outro assim: poxa, é seu dia de estar hoje lá. Rapaz, se prepara, porque o homem hoje está... Então eu imagino o Paulo assim, né? Aquele homem que não tinha tempo com ele, não tinha situação difícil com ele, estava preso lá, mas ele estava pregando o evangelho. E nessas pregações, Onésimo, ele teve contato, a Bíblia não diz como, mas ele teve contato com Onésimo, que era um escravo. Ele era um escravo, ele teve contato com Onésimo e Onésimo creu no Evangelho. Aqui deixa bem claro, quando ele diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho na fé, né? Filho
dele lá, sangue, não, é filho na fé, né? Onésimo, que gerei entre algemas, ou seja, foi gerado, ele deu parto, porque o parto de Onésimo, né? Nesse sentido, né? O texto é nessa direção mesmo, né? Então, todo o servo de Deus, discípulo de Deus, quando ele evangeliza alguém e ele leva alguém a Cristo, ele está fazendo com que aquela pessoa nasça de novo, né? Tem um novo nascimento, então ele tem uma nova criatura, e é isso que Paulo faz aqui, né? Exatamente isso que ele faz, né? Gerei entre algemas, né? Gerei, foi gerado, né? E depois, claro, teve o parto, né? Porque ele nasceu de novo, né? Um processo ali de conversão de Onésimo. Isso é fantástico, isso é fora de sério, né? Um homem que está preso, mas está livre, né? São esses paradoxos da vida cristã que muitos não entendem. Bom, o verso 11 diz: ele antes te foi inútil, Onésimo, né? Antes, ele está falando com Filemon, né? Então, antes, Onésimo foi para você inútil, certo? Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Olha bem, útil é o nome, Paulo está fazendo um jogo de palavras aqui, né? Inútil e útil, né? O nome Onésimo, como eu já disse, significa útil, né? Então ele faz um jogo de palavras com o próprio nome de Onésimo, né? Que realmente Onésimo tinha feito alguma coisa errada, era um escravo fugitivo e realmente no passado ele tinha feito coisas lá na casa de Filemon, né? Que não foi assim muito legal, né? Algumas coisas que não foram muito legais, né? Digamos, honestas, né? E agora não, agora Onésimo estava sendo útil a Paulo, tornou-se um companheiro de Paulo e o liberto, ainda que escravo. Aí alguns ficam pensando assim, mas eu não entendo por que Paulo não falou contra a escravidão, se naquele tempo havia escravidão. Meus queridos, vamos entender o contexto. Tem gente que fica criticando Paulo por causa disso. Eu não entendo por que as pessoas criticam Paulo por causa disso. Vamos tentar entender o contexto. O contexto do Império Romano era um contexto de mais ou menos aí, segundo as pesquisas, 200 milhões, né? Aliás, o mundo todo tinha na época, na época do Império Romano, do primeiro século, mais ou menos 200 milhões de pessoas. O Império Romano, ele tinha cerca de 50 a 60 milhões, né, de pessoas, né, de habitantes, né? E desses 50, 60 milhões, mais ou menos 10% eram escravos. Ou seja, nós estamos falando aí de cerca de, no Império Romano, nós estamos falando de cerca de 5 a 6 milhões de escravos. Era uma sociedade que vivia, a base econômica dependia da escravidão. É isso. E nós também temos que entender que naquele contexto, quando pensa-se em escravo, quando nós pensamos em escravidão aqui no Brasil, nós vamos pensar na escravidão do afro, né? Do negro, né? Porque é o que aconteceu aqui no Brasil, certo? Mas no Império Romano não. Os bárbaros, por exemplo, né? Os bárbaros, esses atuais ingleses, germânicos aí, alemães, franceses, todos esses povos aí que hoje são da elite mundial, né? Esses povos eram escravos. Então você encontrava um escravo com a pele branca, loiro, de olhos azuis. E isso eram milhares e milhares, milhões, né, de escravos no Império Romano. Então a sociedade convivia bem com essa situação e dependia dessa situação. E o grande problema, aqui a gente vai entender isso, que
que o problema não era ser escravo, mas era como o escravo era tratado. Ou seja, o senhor de escravo podia ter um comportamento, digamos, generoso, né? Amoroso com os seus escravos, tratá-los muito bem, né? Como também poderia ser diferente. O escravo também, por sua vez, ele podia ser um bom escravo, um escravo bem, digamos, obediente, mas também podia ser um escravo revoltado da vida, essa coisa tudo. Isso tudo podia acontecer no contexto do Império Romano. Inclusive, se um escravo fugisse, ele poderia, além de muitas outras coisas, ele poderia pagar com a vida, poderia ser crucificado, por exemplo, né? Esse é o contexto. Então, Paulo não tinha interesse e não havia por que mexer na sociedade romana nessa questão, porque não era o mais importante. E nesse caso aqui, a gente nota que a preocupação dele não é essa. Pelo contrário, a preocupação dele é fazer a coisa certa. Onésimo era um fugitivo, tinha feito alguma coisa errada. Então, olha a conversa dele aqui, aí nós vamos entender, né, que o problema de Paulo é fazer a coisa certa e também que Onésimo fizesse a coisa certa, ou seja, voltasse para o seu Senhor, que era cristão, e não era qualquer cristão, não, era um cristão realmente, digamos, né, generoso, bondoso, amoroso, né, homem de fé, homem que tinha uma igreja em sua casa, né? É isso daí, meus amados. A gente tem que tentar entender o contexto para não cometer os erros, né? Ficar criticando as pessoas sem entenderem o contexto ali bíblico, né? Bom, vamos lá. Então aí ele continua falando. Ele antes já foi inútil, antes Onésimo tinha sido inútil, atualmente, porém, é útil e a ti e a mim, porque já falei aqui, né? Eu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Quer dizer, Paulo está enviando Onésimo. Onésimo ia levar possivelmente esta carta e ia entregar para Filemon, o seu senhor, tá bom? Aí ele continua, eu queria conservá-lo, ou seja, Paulo queria manter Onésimo lá junto dele, porque podia ajudá-lo, claro, né? Comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, certo? A vontade de Paulo é que Onésimo ficasse com ele, mas não era a coisa certa a fazer, não era, né? Ele tinha que realmente, digamos, devolver o escravo, mandar o escravo para o seu senhor, até porque o senhor ali, o senhor Filemon, o amo, né, o dono do escravo, era cristão, né, um cristão generoso. Paulo conhecia ele, tá? Então Paulo confiava também nisso, né? Então ele tinha que fazer a coisa certa. No verso 14 diz, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Quer dizer, Paulo não queria forçar a barra, Paulo queria que Filemon ficasse bem inteirado da situação, e que Filemon tivesse liberdade de tomar as devidas resoluções, decisões, tal, né? É isso. Aí ele fala, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, ou seja, Onésimo veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ou seja, no fundo, Onésimo saiu da tua presença, foi permitido isso, que ele fizesse isso, mas é só temporariamente, né? E aí ele diz no verso 16, não como escravo, quer dizer, retornar, receber Onésimo, né? Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, né? Então,
Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou mandando Onésimo, Onésimo ele voltará e você receberá ele aí, você não o receberá como escravo. Aqui não está muito claro se Paulo está querendo que Filemon dê liberdade, a liberdade, digamos, civil a Onésimo. Não está bem claro isso aqui, mas está bem claro de que Paulo está mandando Onésimo de volta e quer que Filemon o trate como irmão em Cristo, que não leve em consideração o fato dele ter fugido e nem porque ele fugiu, porque as linhas do texto irão dar a entender que Onésimo parece que ele roubou de Filemon, né? É o que dá a entender. Então vamos ler mais um pouquinho aí. Então não como escravo, certo? Mas como irmão em Cristo, ele está dizendo, para Filemon recebê-lo como irmão em Cristo. Se, portanto, me consideras companheiro, Paulo está apelando aí para o sentimentalismo aí de Filemon, né? O companheirismo de Filemon, né? Porque Filemon, pelo que dá a entender também, fora evangelizado por Paulo. Olha bem, as coisas assim, né? Paulo ganhou um escravo para Cristo, primeiro ele ganhou o Senhor para Cristo. E possivelmente, é uma possibilidade de que ele tenha conhecido Onésimo na casa de Filemon antes. Isso é possível. Há uma possibilidade de Onésimo, quando encontrou Paulo, de repente, Onésimo já o conhecia, né? E aí os dois começaram a se relacionar, a se conhecer. Paulo evangelizou, e ele então entregou sua alma, sua vida a Cristo, e aí passaram a ser irmãos, e essa coisa, esse relacionamento aí de companheirismo aí, e aqui como Filemon, ele apela para o companheirismo que os dois já tinham, né? E ele diz, né? Então, não como escravo e tal, e se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo, ou seja, como se fosse a mim mesmo, recebe Onésimo, né? O escravo positivo. E se algum dano, olha bem, aí vem a questão do possível roubo de Onésimo, né? E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha bem, né? Esse daí é o Paulo, né? O Paulo, que coisa, que palavra, né? Que palavra, lança tudo em minha conta. Dá a entender, Paulo, por vários textos, dá a entender que Paulo tinha uma condição financeira considerável, né? Digamos assim, uma condição financeira considerável. Dá a entender isso, não só por esse texto, mas por outros textos também, dá a entender que Paulo tinha reservas, digamos, financeiras, né? Tanto é que ele alugaram uma casa em Roma, ele estava preso, né? Uma prisão domiciliar, ou seja, né? Em casa, né? Numa determinada casa alugada em Roma, né? E ele tinha, pelo que entende-se então, recursos para isso, né? Certo? Então, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Aqui existe essa possibilidade de Onésimo, o escravo, fugitivo, também ter sido, ou pelo menos cometer um furto, né? Na casa de Filemon, certo? Mas Onésimo, ao ter contato com Paulo, ao relacionar-se com Paulo, né? E Paulo evangelizou, falou de Cristo para ele, e Onésimo então converteu-se a Cristo, então ele mudou de vida. Nós precisamos acreditar que as pessoas mudam de vida, que as pessoas são transformadas pelo Espírito
Santo de Deus, tá? Como aconteceu aqui, né, com esse escravo, né, com Onésimo, né? Alguns dizem, aí são algumas informações que, lógico que não podemos acreditar plenamente nisso, mas existe possibilidade sim. A história fala de um certo Onésimo, bispo de Éfeso. A gente não sabe se era esse Onésimo aqui. Nada é impossível. Nada é impossível. Onésimo pode ter ganhado a liberdade de Filemon, ele pode sim ter progredido na vida cristã, e pode ter chegado a um bispado, né, aqui, bispo de Éfeso. São possibilidades, né? A gente não pode descartar essas possibilidades históricas, porque existem um ou outros documentos, né, falando de um Onésimo bispo de Éfeso, né? Bom, tá aí, né? Fica aí para a gente poder pelo menos ter uma ideia, tá? Ainda que a gente não pode, não é possível termos certeza absoluta desse fato. Ou seja, se é fato, né? Seria muito legal se fosse fato, né? Um escravo, né, abençoado por Deus, cristão, ganhar liberdade civil, ele já tinha liberdade espiritual, e ganhar liberdade civil e tornar-se com o tempo o bispo de uma determinada região. Poxa, isso seria muito interessante, mas também não seria algo novo, né, na palavra de Deus, um escravo tornar-se alguém de renome, como o caso, é só lembrarmos lá de José no Egito. Entrou lá como escravo e depois se tornou o segundo maior em todo o Império Egípcio daquele contexto, né, daquela época. Então isso não é impossível de acontecer quando Deus está na questão, tá? Então é isso daí. Bom, gente, para terminar, como fechando aqui, Paulo então ele diz: eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, tá? Ele está dizendo, eu estou afirmando aqui, eu estou colocando o meu nome aqui, eu pagarei. Pagarei o negócio, né? Pagarei a dívida dele, caso ele te dê, eu vou pagar, tá? Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Ou seja, na verdade, é uma pressãozinha que Paulo está colocando nesse apelo para que Filemon aceitasse Onésimo, porque na verdade Filemon também devia a Paulo, né? Também devia a Paulo espiritualmente, porque é o que eu já falei, Filemon também possivelmente era um filho na fé de Paulo, entende? Eu acho que é por aí, né, o sentido. Aí o verso 20 diz: sim, irmão, que eu receba a ti no Senhor este benefício. Tá vendo? Sim, irmão, que eu receba, não está falando com o Filemon, que eu receba esse benefício, ou seja, faça aí esse favor para mim, receba Onésimo aí, e se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta, eu pago, né? Pode deixar, eu vou quitar se for esse o caso, né? Reanima, aqui ele diz, reanima-me o coração em Cristo, ou seja, dá um ânimo ao meu coração, ou seja, ao receber Onésimo, ao perdoar Onésimo, caso ele tenha feito lá, né, o furto, né, pegado um dinheiro, alguma coisa lá e fugiu, blá, 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 né, caso ele tenha feito isso e tal, reanima o meu coração, ou seja, dá alegria ao meu coração, né? Não era fácil para Paulo, né? Estava lá preso, né? Ele não podia sair para resolver essas questões, tudo ele tinha que resolver pela caneta, pela pena, né? E tal, não era fácil não, tá? Bom, é isso daí. Bom, a ideia aqui é o quê? A liberdade de ser escravo. A liberdade de ser escravo. Aonde que eu quis chegar aqui? Eu quis chegar nesse fato, né? Onésimo, ele era escravo civilmente, certo? Ele era escravo diante da
das leis romanas, né? Ele tinha o seu senhor, o seu amo, mas ele era liberto por Cristo Jesus. Porque através do encontro com Paulo, Paulo o evangelizou, Paulo o ganhou para Cristo. Ele usa a expressão que Onésimo foi gerado entre as suas algemas, né? Foi gerado, e ele então, ali então, nesse processo, nasceu um novo homem, uma nova criatura, uma pessoa liberta. Onésimo então, ele tornou-se liberto, ainda que escravo civilmente. Mas ainda que escravo civilmente, aí é que está a questão, ele era liberto, né? Ele era liberto espiritualmente. O sentido, então, a liberdade de ser escravo, é que há muitos que têm uma liberdade civil, mas eles são escravos do pecado. Há uma liberdade civil, mas são escravos do pecado. Há outros que têm essa mesma liberdade, ou às vezes até não as têm, né? Ou não a têm, né? Essa liberdade, como no caso de Onésimo, mas só que ele era liberto por Cristo Jesus. Mas liberto por Cristo Jesus, ele se tornou escravo de Cristo. E aí que está a beleza do negócio. Independente, e aí que Paulo vai dizer que independente de ser grego ou judeu, ou de ser livre, ou de ser escravo, o mais importante é a pessoa ter uma liberdade, e essa liberdade, né, fazer com que essa pessoa, conduzida pelo Espírito Santo, né, seja conduzido voluntariamente a uma escravidão. Então, a liberdade de ser escravo de Cristo, né? A liberdade que eu tenho de ser escravo. Eu não sou escravo de Cristo, o doulos no grego, né? Eu não sou escravo de Cristo porque eu fui obrigado a ser. Eu não sou escravo de Cristo porque alguém disse para mim ser, né? Ou alguém me pressionou para ser. Eu sou escravo de Cristo de forma voluntária, né? Eu quis ser. Claro, orientado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu fui conduzido a Cristo, para ser escravo dele, e eu voluntariamente me coloco como escravo de Cristo. E o escravo, ele tem que ser, ou se posicionar, ou se comportar totalmente, absolutamente humilde na presença do seu Senhor, no nosso caso, que é Cristo, né? Se portar obedientemente, totalmente, absolutamente, né? Com obediência aos pés do seu Senhor. Entende? A liberdade de ser escravo. Ninguém que se aproxima de Cristo é obrigado a fazê-lo. Ninguém que se aproxima de Cristo é forçado a fazê-lo. Ninguém. Ele pode ser conduzido pelo Espírito Santo, pode ser orientado pelo Espírito Santo, pode ser levado pelo Espírito Santo, mas ele não é forçado pelo Espírito Santo. Ele não o Espírito Santo não impõe para ele ser escravo de Cristo. Tá? Eu tenho a liberdade de ser escravo de Cristo. Eu tenho a liberdade de ser escravo de Cristo. Voluntariamente eu coloquei no meu coração obedecer ao Senhor. Eu coloquei no meu coração me humilhar aos pés do meu Senhor, que é Jesus Cristo. Isso com toda a liberdade que Deus me dera. E você é escravo de Cristo? A liberdade de ser escravo, entendeu? Entendeu? Onésimo, ele era escravo, ele escravo, tinha fugido, foi para Roma, encontrou em Roma lá, Paulo estava preso, os dois se encontraram, e ali ele foi liberto por Cristo Jesus, ainda que ele continuasse sendo escravo.
civilmente, né, tivesse um senhor na terra, né, não importava, ele tinha sido liberto, alcançado a liberdade espiritual que só Jesus Cristo pode dar. Só Jesus pode dar essa liberdade espiritual. E também da mesma forma, Filemon, ele era senhor, era um homem de propriedade, pelo que se entende, né? Era o amo, era o dono, né? Sim, pode ser, mas ele também era escravo de Cristo, né? A liberdade dele civil, ele tinha liberdade civil e conseguiu a liberdade espiritual. E nesse processo de liberdade civil e espiritual, ele se entregou totalmente a Cristo, né? E ele alcançou aquilo que é mais sublime para o homem, a escravidão espiritual, ou seja, ser escravo de Cristo. Paulo várias vezes ele diz assim: eu, servo de Cristo. Quantas vezes ele abria suas cartas saudando as pessoas ou as igrejas, dizendo: eu, servo de Cristo, ou seja, do grego, eu, doulos de Cristo, ou seja, na nossa linguagem, eu, escravo de Cristo, escravo de Cristo. Sim, a liberdade de ser escravo de Cristo Jesus, a liberdade de ser escravo. Ninguém é pressionado, ninguém é forçado, né? Não, voluntariamente, claro, dependendo do Espírito Santo de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos a Cristo Jesus. Não podemos fazer isso sozinhos, claro que não, não podemos descobrir Cristo sozinho, não podemos entender Cristo sozinhos, não podemos entender a palavra de Deus sozinhos, só podemos entendê-la pelo Espírito Santo de Deus, só podemos entender as mensagens de Deus, né? Os segredos da salvação, né? Que deixa de ser segredo para o cristão quando ele encontra Jesus Cristo, e isso só pode ser pelo Espírito Santo, mas a liberdade para fazê-lo, e o Espírito Santo trabalha naqueles que voluntariamente se entregam a Jesus Cristo para ser escravos de Jesus Cristo, e dizem a Jesus Cristo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei, eu sou o Teu servo, eu sou o Teu escravo, então controla a minha vida, governa a minha vida, dirige a minha vida, porque eu não mando em mim mesmo, eu dependo de Ti para caminhar, para andar, para fazer, para realizar, para viver, para respirar. Para tudo eu dependo de Ti, Jesus. Deu para entender ou não a liberdade de ser escravo de Cristo? Não há maior título do que esse. Alguns ficam querendo ser chamados de bispos, outros de pastores, outros de apóstolos, outros de missionários, outros de semideuses, né? O maior título que alguém pode alcançar é ser chamado de escravo de Cristo, de escravo do Senhor Jesus Cristo. Sim, a liberdade de ser escravo de Jesus Cristo, de se entregar a Ele, de viver aos pés dEle, sob o domínio dEle. O escravo não diz: eu mando na minha vida, não, eu faço o que eu quero, não. O escravo, ele diz: Senhor, o que eu devo fazer? Por onde devo andar? Senhor, eu estou sob os Teus cuidados, eu estou sob o Teu domínio, Senhor, dirige a minha vida. Sim, amado, não há título maior, não há título melhor, não há título mais sublime do que ser chamado escravo de Cristo Jesus. Amém? A liberdade de ser escravo. Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje